Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas. Eu ajudo você a conseguir mais de 80% de acerto no concurso que você vai fazer, né? Destravando toda a sua dificuldade com a matemática. Então, por isso que eu quero te convidar, antes de mais nada, a gente se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum outro conteúdo que a gente possa estar trazendo aqui para vocês, como esse, para você que vai fazer aí a IDECAN, que vai fazer o concurso dos bombeiros 2025. A gente hoje começa uma série de 2 revisões para a prova, né? Então, essa aula de revisão, nós vamos trazer a primeira parte ali do edital, que fala da parte mais básica da matemática, operações com frações, as 4 operações, razão e proporção. Então nós vamos trazer uma série de questões e resolver junto com você questões da IDECAN, da banca, que vai realizar esse concurso hoje, né? Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então vocês vão ver que todas as questões que eu trago para vocês são questões da própria banca. Pô, vale muito a pena, hein, galera? Bora lá? Bora pra gente fazer essas questões. Bom, galera, vamos começar aqui. Eu tô trazendo aqui pra vocês, eu fiz questão de deixar aqui, ó, tá vendo? O ano, pra vocês verem que é uma questão da banca, tá vendo? Então é uma questão bem atual, uma questão que foi cobrada esse ano pela própria IDECAN, tá? Nesse concurso aqui de assistente administrativo, um concurso também de nível médio, ok? Diz assim, olha, o restaurante Executive Lounge vende 3 tipos de pratos em um grande centro comercial, a saber, Simple, Executive e Premium. Em determinado dia, no fim do mês, foram vendidas 100 refeições, onde se arrecadou R$ 8.400. Além disso, sabe-se que o prato executivo custa o dobro do Simple, né? E o Premium, o triplo do Simple. Por fim, o número de pratos executivo foi 50% do Premium. Por fim, o número de pratos executivo foi 50% do Premium. Portanto, sabendo que o valor do prato simples é R$ 56, o número de pratos vendidos do tipo simples foi de quanto? Então vamos lá. O prato simples, ele custa R$ 56, né? O prato executivo, ele custa o dobro, né? Então, ó, o executivo custa o dobro do simples, então ele vai custar R$ 108, ok? Enquanto que o prato premium custa o triplo do simples, então a gente vai ter ali R$ 168, tá? O triplo de 56, ok? Agora, eu vou chamar a quantidade de prato simples de X, tá? A quantidade X, eu não sei quantos foram vendidos ali, então eu vou chamar de X, tá? Enquanto que executive, a quantidade do executive de Y, ok? De Y. E ele diz que o executivo foi 50% do premium. Então, certamente a quantidade vendida do premium foi 2Y, foi o dobro do executivo. Ó, o número de pratos executivo foi 50%, ou seja, metade do premium. Então, se o executivo foi Y, o premium foi 2Y, ok? Por que isso é importante? Primeira coisa, ele diz que foram vendidos 100 refeições, então significa que a quantidade de pratos simples, que é X, mais a quantidade de pratos executivo, que é Y, mais a quantidade de pratos premium, que é 2Y, isso daqui tem que dar 100. Então eu posso resumir
que x mais 3y vai dar 100, ok? Isso é uma informação que nós temos. A outra informação que nós vamos ter aqui é que eu faturei R$ 8.400. Como que é o faturamento? Faturamento é a quantidade de pratos vezes o valor de cada prato, né? Então, por exemplo, o simples, já que ele custa 56, se eu pegar o valor e multiplicar pela quantidade, eu sei quanto que eu ganhei só com o simples. Mas, se eu fizer isso também com o executivo, ou seja, 108 vezes y, eu sei o valor que eu arrecadei só com y. E se eu fizer 168, aqui, pera aí, galera, rapidinho, deixa eu corrigir aqui, ó, não é 108, tá? Aqui é 112, perdão, 112, tá? 112, beleza? Perdão, ok? 112, agora sim. E aqui, 168 vezes 2y, tudo isso aqui somados, né? Ou seja, o faturamento do prato premium com o do executivo, com o do simples, tem que dar R$ 8.400. Eu vou também dar uma melhorada nessa equação, tá? Porque eu vou ter 56x, não tenho o que fazer. Mas eu posso aqui, ó, multiplicar 168 por 2, isso vai dar 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6, 12 com 1, 13, vai 1. Então a gente vai ter aqui 336y, tá? Mais 112y, mais 56x, igual a 8.400. Vou melhorar mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver se vai caber aqui para vocês. Deixa eu melhorar isso aqui mais um pouquinho, porque a gente vai ter 56x mais 448, 448y igual a 8.400, ok? Beleza? O que acontece? Aqui eu tenho uma equação, aqui eu tenho outra equação, tranquilo? Professor, eu tenho equações com duas letras, o que eu faço? Um sistema. Nós aprendemos isso, nós aprendemos a fazer sistema, tá? Eu ensinei isso aqui para vocês. Ó, depois eu vou, o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou indicar aqui uma aula que eu ensino o sistema, tá? Tem uma aula gravada, eu vou botar aqui para vocês logo abaixo, para que vocês confiram lá, tá? Ah, pô, não lembro. Dá um pause, vai lá, assiste a aula sobre sistemas de equações, volta aqui e continua, entendeu? Porque até aqui foi interpretação, tá? E eu concordo que é uma parte complicada, eu concordo, tá, galera? Beleza? Vamos continuar aqui, vou abrir um espacinho, vamos continuar essa resolução. Como é que eu vou resolver isso aqui? Se você foi lá, já deu pause, foi lá, assistiu a aula sobre sistemas, você vai ver que tem um método. Ixi, espera aí, galera. Ó, isso aqui, ó. Aqui. E cabeça, ó. Aqui é x. Eita. É x mais 3y. Ó, essa equação aqui e essa aqui, tá? Bom, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Vocês viram que eu divido o método da substituição em 3 etapas, né? Então você pode fazer pela substituição, como você pode fazer pela adição. Qual é a mais rápida? A adição é a mais rápida, tá? A adição vai ser mais rápida. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa equação por menos 56, tá? Porque se eu multiplicar ela por menos 56, só a de cima, tá, gente? Eu vou ter menos 56x, tá? Aí 3 vezes 56 eu vou ter 168, só que aqui vai ser negativo, ó, também. Menos 168y é igual a menos 5.600, ok?
E embaixo? Embaixo eu vou manter. Deixa eu até manter aqui de preto para você entender que eu não mexi na de baixo. Ó. 56x mais 448y igual a 8.400. Ok? O que você vai fazer? Você vai somar de cima com a de baixo. Então você vai somar x com x e olha, menos 56 com mais 56 vai zerar, né? Aí a gente vai ter aqui 448, aliás, né? Na ordem que está aqui, nós temos menos 168y mais 448, certo? Isso daqui a gente vai obter 280. 280y, ok? Enquanto que aqui a gente tem menos 5.600, é isso mesmo, menos 5.600 mais 8.400. Então aqui a gente tem R$2.800, ó, R$2.800, ok? Então o y é 2.800 dividido por 280, certo? Quanto que isso dá? Isso dá 10, ok? Isso significa que eu vendi 10 pratos executive, ok? E que eu vendi 20 pratos premium. Agora, quantos simples? Porque a pergunta é quantos do simple, ó, eu vendi. Então vamos lá. Quantos do simple foram vendidos? Observe. Se você pegar qualquer uma das equações que apareceu aqui, eu vou pegar a mais fácil, que é essa aqui, tá? E você agora não sabe que o y vale 10? Então troque o y por 10. Ó, troca o y por 10. E aí você vai ter que x mais 30 é igual a 100. Logo, x é igual a 100 menos 30, que é 70. Nós vendemos, esse restaurante vendeu 70 pratos simples, ok? Tá aí a nossa resolução da questão. Questão IDECAN 2025 envolvendo sistemas de equação, galera. É importante saber sistemas. Sempre cai, sempre aparece, galera. Em concursos públicos é muito comum ser cobrado sistemas de equação, beleza? E eu acredito que a parte mais difícil aí para vocês seja equacionar esses problemas. Galera, por isso que é importante um estudo, uma preparação a longo prazo, para que você comece a se familiarizar. Quanto mais questões você fizer, mais familiarizado você vai estar com essa parte de equacionar problemas. Beleza? Tranquilo? Por isso que eu te aconselho sempre aí que buscar uma preparação com um especialista. Se você quiser, eu tenho um curso aí também gravado sobre isso. A gente pode... O link vai estar aqui na descrição para vocês. Beleza? Vamos lá? Bora para a próxima questão. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão que eu trouxe para vocês também é uma questão 2025, tá? Do mesmo concurso para assistente administrativo. Vamos lá ver o que essa questão aborda pra gente. Bora lá, olha só. Leonardo comprou uma moto nova e sempre, aos fins de semana, viaja para a casa da sua namorada. Na ida, deslocando-se a uma velocidade média de 80 km por hora, chega na casa da sua namorada em 3 horas e 15 minutos. Porém, na volta, viajou com uma velocidade média de 100 km por hora, o que implicou uma redução de quanto? Tá? Então ele quer saber quanto que reduziu a viagem. Observe, ele não quer saber quanto tempo de viagem o cara fez. É óbvio que você vai descobrir quanto tempo ele fez, mas a pergunta é quanto tempo reduziu a viagem dele. Porque é óbvio que se a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. E aqui nós estamos falando de regra de 3, de grandezas
tá? A gente pode falar aqui sobre regra de 3, a gente pode falar sobre grandezas proporcionais, tudo isso está envolvido nessa questão aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. O que você tem que fazer nesse tipo de questão, quando você tem essas grandezas proporcionais? Primeiro, você vai analisar quais são as grandezas, e as grandezas são tempo e velocidade, tá? Sendo que o tempo está em horas, né? E a velocidade em quilômetro por hora. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Ele vai gastar aqui 3 horas e 15 minutos. Galera, isso daqui é muito importante. Você tem duas opções. Ou você transforma 15 minutos em horas, ou você transforma horas em minutos e transforma esse tempo total aqui em minutos, tá? Você tem essas duas opções. O que eu considero aqui mais fácil? Como as minhas alternativas estão em minutos, eu considero mais fácil você transformar horas em minutos. Então, ó, 3 horas e 15 minutos significa 180 minutos mais 15 minutos. Concorda? Isso significa que ele gastou 195 minutos. Concorda? Se cada hora tem 60 minutos, 3 vezes 60, 180, mais 15, 195, tá? Porque aí sua resposta já vai vir em minutos e vai ser bem melhor. Então vamos lá, ó. 195 minutos é o tempo que ele gastou andando a 80 km por hora. Se ele andar a 100 km por hora, quanto tempo ele vai gastar? E aí a primeira análise que você tem que fazer é que a velocidade aumenta, mas o tempo diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, você precisa inverter um dos dois lados aqui. Ou seja, ou você coloca x por 195 para armar a sua proporção, tá? Ou você mantém esse e inverte o outro lado, tá? Você que decide. Então aqui a gente vai o quê? Multiplicar cruzado, né, galera? 100 vezes x, ó, 100x. 80 vezes 195, ó, vou botar um zero aqui. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 9 dá 72. 72 com 4, 76, vai 7. 8 vezes 1, 8 com 7, 15. Então o x é 15.600 dividido para 100. Então, o que aconteceu aqui? Ele gastou 156 minutos na volta. Então, ele gastou 195 para ir e gastou 156 para voltar. Quanto tempo a menos ele gastou? Pô, 195 menos 156... ele gastou a menos aqui, a gente vai ter 9, certo? Paga 1 aqui, a gente vai ter 3 e 0. Ele gastou 39 minutos a menos do que ele gastou na ida. Beleza? Olha que questão legal, galera. Essa questão aí é bem maneira. Questão sobre grandezas proporcionais, nesse caso, grandezas inversamente proporcionais. Pô, top, galera. Ó, revisão igual essa, em lugar nenhum vocês vão achar, hein? Revisão igual essa. Já coloca aí seu like, bora pra próxima questão. O que eu aconselho? Dá um pausezinho no vídeo, tenta fazer a questão, tá? E depois retoma, tá? Depois você retoma a correção, mas se você ainda não pegou para fazer essas questões, se você ainda não fez essas questões, faça isso que eu tô te falando, que vale a pena, tá bom? Bora lá? Questão, essa daqui já é uma questão de 2024. Também IDECAM, ó, todas as questões que eu tô trazendo para vocês
São questões da própria banca. Questões da própria banca. Ó, tá vendo? Então, fica ligado, tá? Diz assim: em um mapa com escala de 1 por 5.000, duas cidades estão conectadas por uma estrada reta, cuja representação tem 8 centímetros. Recentemente, uma torre de transmissão foi construída entre as duas cidades, de modo que no mapa sua distância a uma das cidades é de 3 centímetros e a outra é de 5 centímetros. Diante disso, pode-se afirmar que, em relação à cidade mais próxima, a torre está localizada a quantos metros, tá? Então, ó, A, né, 150 metros, 250 metros, enfim, a gente vai ter que ver aqui quantos metros de distância ela está. Então, presta bem atenção. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que a questão está relatando? Eu tenho duas cidades que estão que em linha reta, a cidade A está a 8 centímetros da cidade B, tá bom? No meio delas, entre elas, vai ser construída uma torre. Entre elas, aqui está a torre, tá? Então presta bem atenção, bem mesmo, tá? Da cidade A para a cidade B, eu tenho uma distância. Da cidade A para a torre, eu tenho uma distância. Deixa eu até fazer isso aqui, peraí. Da cidade A para a B, tem 8 centímetros, certo? Da cidade A até a torre, eu vou considerar que a cidade mais próxima é a A, tá? Então eu tenho 3 centímetros aqui e eu tenho 5 centímetros aqui. Ok? Tranquilo? Beleza. Só que tá falando aqui que o mapa está a uma escala de 1 por 5.000. O que é uma escala, galera? Escala é a razão entre o desenho e a realidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Sabendo que isso daqui é igual a 1 por 5.000, né? Aqui é 5.000. 1 por 5.000. O que você vai fazer? Qual é o desenho? Pô, o desenho, ele ele quer saber a distância para o mais próximo, né? Então, o desenho é 3. Eu quero saber a distância real. Só que eu sei que essa razão é 5.000. Ok? E aí aqui a gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes R, R. 1 vezes 3 vezes 5.000 vai dar 15.000, certo? 15.000 o quê? A distância real é 15.000 centímetros. O que você vai fazer? Você vai transformar isso em metro. Centímetro, decímetro, metro. Ó, isso daqui é a mesma coisa que 150 metros. Essa é a distância entre os mais próximos, que no caso, né, da torre para a cidade mais próxima. E aí, alternativa A. Beleza? Tranquilo, né? Galera, isso daqui é questão também que cai muito no Enem. O Enem também cobra muita questão envolvendo escala. Vale a pena se debruçar sobre esse tipo de conteúdo, galera. Vale muito a pena. Ok? Vamos lá? Bora para a próxima? Vamos para a próxima questão. Galera, dedica aí seu tempo a resolver. Agora, reta final de preparação. Questão. Estudar matemática é resolver questão. Quanto mais questões você resolver, melhor. Tá? Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser para você. Então vamos lá, ó. Questão aí de 2023, essa agora, da Prefeitura de Maracanaú, no Ceará. Mas é uma questão também recente, de nível médio. Diz assim, ó. Um prêmio em dinheiro foi dividido entre 3 pessoas. A primeira recebeu 1/5 do valor do prêmio, a segunda recebeu 1/4 e a terceira ganhou 2.750. Então, em relação às partes,
e o valor do prêmio, é correto afirmar que... Então vamos lá, eu tenho 3 pessoas. Eu sei qual é o prêmio? Não sei, eu vou chamar o prêmio de X, o prêmio total, tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? Uma pessoa ganhou 1/5 do prêmio, tudo bem? Então ela ganhou 1/5 de X, ok? 1/5 de X. A outra pessoa ganhou 1/4 do prêmio, né? A segunda recebeu 1/4 do quê? Do prêmio. Ó, um prêmio em dinheiro foi dividido entre 3 pessoas. A primeira quem? A primeira pessoa recebeu 1/5 do valor do prêmio. A segunda recebeu 1/4. 1/4 de quê? Do valor do prêmio. E a terceira? Ó, 1/4 do valor do prêmio. Se o prêmio foi X, ela recebeu 1/4 de X. E a terceira recebeu 2.750. Bom, a questão toda é que duas das informações estão em fração, né? A terceira não, já está em valor absoluto, mas a questão é que se eu somar esse valor com esse, vai dar o total do prêmio, ou seja, X, entende? Como que eu resolvo esse tipo de questão? Muito simples, você vai tirar o MMC primeiro. Como eu tenho soma envolvendo fração, eu tenho que fazer o MMC dos denominadores, que é 5 e 4. O MMC de 5 e 4, você vai ver que é 20, mas vamos lá, ó. Divido por 2, o 5 não divide, o 4 divide. Divido por 2 de novo, o 5 não divide, o 2 divide. Agora não dá mais por 2, não dá por 3, o próximo é por 5, divido 5. E aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Beleza, esse é o MMC. O que você vai fazer? Aqui você vai botar um 1, onde não tem fração, você põe um 1. Você vai fazer assim, ó, 20 dividido para 5. Dá 4, certo? Você vai multiplicar em cima por 4. 4 vezes x, 4x. 20 dividido para 4. Dá 5, professor. Então tá. Então 5 vezes x, 5x. Ok? 20 dividido para 1 é 20. 20 vezes 2.750, vamos lá. Acrescenta o 0 do 20 e o 0 do 2.750 e faz 2 vezes 275. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14 com 1, 15. Vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então eu tenho 55 mil. Igual 20 dividido para 1 dá 20. 20 vezes x, 20x. E agora, professor? Agora virou uma equação. Esquece os denominadores e vamos resolver essa equação. Você vai ter aqui, ó, 55 mil é igual a 20x. 4 mais 5 dá 9, passa para o outro lado, menos 9. Nós vamos ter que 55 mil é igual a 11x. Então, o x é igual a 55 mil dividido para 11, certo? Isso daqui vai dar 5 mil reais. Agora que a gente sabe o valor de x, ou seja, o prêmio total é 5 mil, vamos analisar. O valor do primeiro prêmio mais o segundo é 5 mil? Não, 5 mil é o total. É o primeiro, o segundo e o terceiro. Não, não é isso. Então essa resposta aqui não é, esquece ela, tá? O valor total do prêmio é superior a 3.789? É superior. Tá, mas vamos analisar as de baixo. O valor do primeiro é superior a 1.152? Observe que não. O primeiro ganha 1/5 da premiação. Se a premiação é 5 mil, 5 mil por 5 é 1.000. Então o valor do primeiro prêmio é R$1.000. Então não é superior a 1.152. Daqui tá errado. Tá? O valor do segundo prêmio é inferior a 987? Também não. Observe que o segundo é 1/4 da premiação. Essa daqui vai ser maior do que 487. Na verdade, vai ser maior do que 1.000, olha só. 5 por 4 dá 1, sobra 1. Abaixo 0. 10 por 4 dá 2, né? Sobra 2 vezes 4, 8. Para 10 falta 2. Abaixo 0. 20 para 4 dá 5. Sobra 0, abaixo 0. Então, olha bem. O segundo vai ganhar 1.250. O terceiro vai ganhar... O primeiro vai ganhar 1.000 e o terceiro a gente já sabia. Então, na verdade,
Essa daqui também é falsa. A alternativa correta, de fato, é a letra B. Beleza? Questão aí envolvendo fração, galera. Essa é uma maneira. Existe outra maneira, tá? Existe outra maneira. Como assim, professor? Deixa eu te mostrar uma outra forma, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Deixa eu te mostrar uma outra maneira de se fazer essa questão. Uma outra forma é você entender o seguinte. Você igualar os denominadores. Ó, um ganhou um quinto e o outro ganhou um quarto, tá? Iguala os denominadores, ou seja, se eu transformar aqui no denominador 20, observe que 5 para virar 20 eu multipliquei por 4, né? Então em cima eu também vou multiplicar, tá? Aqui, 4 para virar 20 eu multipliquei por 5, então em cima eu também vou multiplicar. O que isso significa dizer? Que eu posso dizer que uma ganhou 4 vinteavos e a outra ganhou 5 vinteavos. Então, ao todo, o primeiro e o segundo ganharam 9 vinteavos, ou seja, 9 de 20 partes. Isso significa que 2.750 equivale a 11 vinteavos da minha fração, né, do meu prêmio. Se meu prêmio foi dividido em 20 partes, o primeiro pegou 4, o segundo pegou 5, o terceiro pegou 9 vinteavos. O que falta? O restante. E se isso foi 2.750, eu descubro o valor do prêmio. Mesma coisa, multiplico 2.750 por 20, depois divido por 11. A gente vai chegar que X é R$5.000 do mesmo jeito. Então é uma outra forma de pensar a questão, tá? Essa também é uma maneira de se resolver. Descobre o X, vai lá e vê quais as afirmações estão corretas. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Essa daqui eu esqueci de botar ali o ano, galera, mas também é uma questão de 2023, tá? Vamos dar uma lida nela. Ela diz assim, ó: um fazendeiro possui ovelhas e galinhas. Ele conta o número total de cabeças e patas dos animais e chega à seguinte conclusão: o número total de cabeças é 30 e o número total de patas é 8. Pode-se admitir que o fazendeiro possui, então, quantas ovelhas? Cara, você deve falar assim, caraca, como assim? Equacione o seu problema, tá? Primeiro, quantas cabeças cada animal tem? Uma, certo? Então, tipo, se eu tenho 10 ovelhas, eu tenho 10 cabeças de ovelhas, certo? Se eu tenho 20 galinhas, eu tenho 20 cabeças de galinhas. É assim que funciona. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar de ovelhas, o número de ovelhas de O, tá? Aliás, deixa eu chamar o número de ovelhas de X, só para vocês não confundirem com 0, tá? E eu vou chamar de Y o número de galinhas, tá? Eu sei então que o número de cabeças de galinhas e o número de cabeças de ovelhas com cabeças de galinhas vai dar 30. Certo? Total de ovelhas, total de galinhas juntos vão dar 30, porque eu tenho 30 cabeças, então eu tenho 30 animais, pô. Entendeu? Agora, e o número de patas? Aí é diferente, porque cada ovelha tem 4 patas. Então, quantas patas de ovelhas eu tenho? 4 vezes o número de ovelhas. Ah, mas e as galinhas? As galinhas têm 2 patas. E aí o número de patas de galinhas é 2 vezes o número de galinhas. Então, se eu somo isso, eu chego a 88. E aqui nós temos um sistema, tá? Como que a gente vai resolver? Cara, o jeito mais simples aqui é você multiplicar em cima por menos 4 para eliminar o x, ó. Se eu multiplicar em cima por menos 4, eu vou ter menos 4x, menos 4y, igual a menos 120. Beleza? Embaixo eu vou manter, ó, 4x mais 2y igual a 88, tá? Quando eu somo, esse aqui zera, isso aqui vira menos 2y, e aqui nós vamos ter menos 32, ok? Então, y, se eu multiplicar por menos 1, 2y igual a 32, então y é 16,
que é 32 dividido para 2. Tá, se eu tenho 16 galinhas, lembra que ó, galinhas eu usei como Y, né? E o total é 30, pô, se eu tenho 16 galinhas, eu só posso ter 14 ovelhas. 14 ovelhas, alternativa A. Tá vendo? Mais uma questão envolvendo sisteminha. Reforço com vocês. Vou deixar aqui embaixo. Vou deixar para vocês aí. Caraca. Vou deixar aqui para vocês a aula em que eu falo sobre sistemas de equações para vocês. Tá bom? Para facilitar essa vida de vocês. Bom, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão também de 2023, ó. Prefeitura de Fortaleza. Questão IDECAN. Em uma determinada cidade foi realizada uma pesquisa com os moradores sobre seus hábitos de consumo em relação a produtos de beleza e cuidados pessoais. O estudo revelou que 60% dos moradores usam produtos de cabelo, 45% usam produtos para a pele e 30% usam ambos os tipos de produto. Sendo assim, a porcentagem de moradores que não usa nenhum tipo de produto de beleza ou cuidados pessoais é... Galera, essa daqui é uma questão muito interessante que envolve conjuntos. E para esse tipo de questão, eu aconselho você fazer um diagrama que nós chamamos de diagrama de Venn. É isso aqui, ó, o diagrama de Venn. Ok, isso aqui é o diagrama de Venn. E o que acontece no diagrama de Venn? Eu tenho dois conjuntos. Conjunto de quem usa aqui produtos para cabelo e de quem usa produtos para a pele. Qual é o segredo desse tipo de questão? O segredo desse tipo de questão é você começar por aqui, ó. Por quê? Para você não correr o risco de quando contar esse grupo e depois contar essa galera não ser contada duas vezes, tá bom? Então você vai começar aqui pelo meio. Isso é a parte mais importante. Você precisa começar por aqui, ó. Essa é a parte por onde nós vamos começar a nossa solução, tá bom? Então, quantas pessoas tem aqui no meio, tá? Nesse meio, nós vamos ter 45%, né? Ó, 30%, perdão. 30% usam ambos. Então, você vai botar aqui, ó, 30%. Beleza? Tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui, vamos deixar só o porcento. Vocês já entenderam que começa aqui pelo canto, né? Então, ó, a gente tem aqui 30%. Tá bom? 30% usam os dois. Aí ele diz aqui, 60% usam produtos de cabelo. 60% dos moradores. Galera, 60% não é 60% usam apenas para o cabelo. 60% usam para o cabelo. Mas usam para outros? Pode ser, porque não tem a palavra apenas. Usam somente produtos para cabelo. Não tem essas palavras. Então 60% usam produtos para cabelo. Mas usam outros? Provavelmente sim. Porque a questão não fala que é só produto para cabelo. Entendeu? Então, se ela não fala, existe sim a possibilidade de ter pessoas que usam os dois. Então, se 60% usam para o cabelo, mas 30% usam os dois, então quantos usam só para o cabelo? 60 menos 30, que é 30. Então observe que 30 é a galera, 30% é o pessoal que usa só para o cabelo, tá? Agora vamos lá, para a pele. 45 usam produtos para a pele, mas só para a pele? Não. Então, se eu tirar desses 45 essa galera que usa os dois, só sobram 15, ok? E tem um pessoal que pode não usar nenhum dos dois, não usa nem produto para cabelo, nem produto para pele. Aliás, existe grande chance, porque a questão está me pedindo justamente isso. Sendo assim, a porcentagem de moradores que não usa nenhum tipo de produto de beleza. Pô. Então vamos lá, como é que eu vou montar essa questão? Você vai somar separado, ó.
30% usam os dois. 30% usam só para cabelo. 15% usam só para pele. Porém, tem uma galera que não usa nenhum deles, né? Nem para pele, nem para cabelo. Mas quanto que tem que ser a soma total? Gente, se eu tô falando de porcentagem, o total é sempre 100. É 100%, né? Então tá. Então pega o X, iguala ali a 100, e aí 30 mais 30 mais 15 dá 75. Passa para lá, 75. Então, meu X vai dar 25% das pessoas dessa cidade não usam nenhum tipo de produto para beleza. E aí a gente marca a alternativa B dessa questão. Muito, muito bacana essa questão, né, galera? Envolve aí operações com conjuntos. Vale a pena você dedicar um tempinho a esse conteúdo, pessoal. Topzera, galera. Bora para a última questão aí. Questão IDECAN 2020, pessoal. Vamos lá, olha bem. Em uma sessão de teatro, 1/5 do público era formado por adolescentes. 3/10 do público por idosos. E o público restante eram de adultos. Sabendo que a diferença entre o número de adultos na sessão e o número de adolescentes eram 30, qual o número de idosos presentes na sessão de teatro? Então, primeira coisa, vamos pegar essas frações, tá? E deixá-las com o mesmo denominador, tá bom? Ou seja, tá vendo que o número de idosos, tá com denominador 10? Significa que a gente dividiu em 10 partes, né? Então, de 10 partes, 3 são idosos. Só que aqui está dividido em 5 partes. Então, o que você faz? Para você dividir em 10, você dobrou aqui. Então, você vai dobrar ali também. Então, vamos lá. Isso significa que o número de adolescentes, tá? O número de adolescentes é 2/10, enquanto que o número de idosos é 3/10. Logo, o número de adultos é quanto? Bom, eu já tenho 5 das 10 partes, né? Logo, o número de adultos é 5/10, tá bom? A fração de adultos presente nessa seção é 5/10. Ele está falando aqui que a diferença entre o número de adultos e de adolescentes é 30, ou seja, 5/10 menos 2/10 é 30, tá? Então, ó, 5/10 de quem? Do público, que eu vou chamar de X. 2/10 de quem? Do público, que eu vou chamar de X, né? Então eu vou ter aqui que 3x sobre 10 é igual a 30. Então, 3x é igual a 300. Logo, x é 100. Beleza, 100 é o que, gente? A quantidade de pessoas que estavam no teatro, tá? Porque aí, 5/10 dessas pessoas era o número de adultos. 2/10 era o número de adolescentes. A diferença era 30, né? Então, beleza. Qual o número de idosos presente? Bom, se eu tinha 100 pessoas e 3/10 são idosos, 3/10 é 30, né? É você pegar os 100 e dividir em 10 partes. Eu vou ter 10 partes de 10. Dessas 10 partes, 3 são de idosos. 3 vezes 10, 30. Tá aqui, ó. A outra coisa é você pegar e fazer assim, ó. 3/10 de 100. 3/10 de 100, ó. Corta um zero aqui, um zero aqui. 3 vezes 10, 30. Beleza? Questão envolvendo fração, galera. Pô, fração tem que dominar. Não tem jeito.
tá? Eu sei que é chato, eu sei que muita gente tem dificuldade, na verdade não é chato, eu acho legal, acho bem legal. Se você consegue entender, dominar, a grande questão é você conseguir pegar isso, sabe? Porque depois você percebe que não é difícil, não é chato, mas as pessoas se enrolam de fato com fração. Normalmente vê fração e fica com medo, sendo que muitas das vezes nós que trabalhamos com a matemática, a gente deixa de trabalhar com número decimal para transformar ele em fração, porque é mais fácil trabalhar com fração. Mas a galera que não está acostumada a trabalhar se assusta. Mas é questão de se acostumar. Tá? E para isso é praticar, galera. Então, minha dica para essa reta final de preparação para IDECAM é vocês praticarem. Essa reta final de preparação para os bombeiros é fazer a prática. Matemática é resolver questão, galera. Não tem jeito, tá bom? Então, ó, no nosso próximo encontro é a segunda revisão, onde a gente vai falar da parte um pouco mais complexa, onde entra álgebra e geometria, beleza? Esse é o assunto da nossa próxima aula e eu espero por você, ok? Galera, forte abraço e a gente se vê.